Graça e paz, meus caros irmãos, irmãs. Agora, há uma nossa irmã que pediu que eu desse uma explicação a respeito dessas festas que são comemoradas no mês de junho. Então, antes de dar início a este assunto, eu tenho uma coisa para dizer a todos e cada um compreenda da forma que quiser. Irmãos, eu aprendi uma coisa, que maquiar a mentira para que ela pareça verdade é algo muito desagradável diante de Deus. Porque a verdade é Cristo. Cristo não pode ser negado e nem tampouco, embora seja por muitos, e nem tampouco estar envolvido com a mentira. Porque a mentira é filha de Satanás. O Senhor Jesus Cristo é filho de Deus. Por isso diz na palavra que o diabo é o pai da mentira. Não adianta eu apenas trocar o vestido e manter o mesmo corpo sujo. Quando se troca o vestido sujo, o corpo deve estar limpo. Quer dizer, quando nós recebemos o Evangelho de Cristo, nós recebemos e Ele limpa a nossa alma. E ao limpar a nossa alma, nos veste com vestes sacerdotais. E assim então, sendo, devemos sempre honrar, mesmo que somos miseráveis pecadores, honrar a Cristo, não maquiando a verdade, mas falando a verdade, doa a quem doer. Creio que todos entenderam. Então nós vamos dar início, irmãos, com uma oração a Deus, deixando claro que nós estamos aqui para ofender nenhuma crença, nem nenhuma denominação. Nós estamos aqui para pregar a verdade que reconhecemos que é verdade. Embora você possa ter outro entendimento, cada um deve decidir por si próprio. A minha decisão nunca vai ser de outro, vai ser minha. E ela vai ter que passar pelo crivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nada fazemos sem autorização ou sem o conselho das Escrituras. Se saímos fora, erramos. Não somos donos da razão, por isso dependemos, como diz um teólogo muito antigo, solo as Escrituras. É dela que nós dependemos, porque nela fala a verdadeira realidade sobre o assunto da salvação, que desde Gênesis a Apocalipse aponta para nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso não pregamos que a Bíblia contém a palavra de Deus, nós pregamos que ela é a palavra de Deus. Mas vamos orar a Deus. Eterno e potente Deus, Criador do universo, da terra, do céu e de todas as coisas, graça te damos por esse dia que nos concedeste, graça te damos por tudo, graça te damos porque tu és o Deus de Israel, o Deus que fez o céu e a terra, o único Deus, o único que pode resolver o que nós não podemos. Agora te pedimos, Senhor, abençoa todos os que vão participar e que vão ouvir. Pai eterno, coloca palavras certas na nossa boca, esse estudo possa ser bem proveitoso e livra-nos de errarmos, porque sempre erramos mesmo não querendo, Senhor, mesmo não querendo errar. Mas a bondade de Deus em Cristo Jesus é tão grande que nos dá a oportunidade de reconciliarmos com Deus todo momento da nossa vida. Aproveitando a oportunidade, Senhor, queremos apresentar também a mãe da nossa irmã Fátima ali de Florianópolis, que Deus possa colocar as mãos de todos aqueles que pediram as nossas orações. Abençoa também os irmãos, o irmão Fábio ali da Inglaterra e outros irmãos que ali moram, para que todos possam ser abençoados por Ti, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e que as Escrituras Sagradas sejam propagadas para que todos possam entender que somente Tu, Senhor, somente Tu
E Jesus Cristo, nosso Salvador, o único, perfeito e justo varão, poderá nos dar naquele dia o galardão eterno para reinarmos com Deus eternamente. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, se porventura houver algum som diferente, os irmãos não reparem, porque esses aparelhos, talvez nem precisaria usar esse microfone aqui, mas parece que a voz fica mais nítida, não é? Então vamos tentar colocar isso em prática, a voz ficar nítida. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus 10 e aos Coríntios. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, irmão. 10 e aos Coríntios, primeiro aos Coríntios. Mas nós vamos ler só um versículo, irmãos, para basear, para tirar desse versículo nós vamos ter uma base sobre aquilo que vamos falar. Bom, 10 e aos Coríntios, versículo 14, diz: a idolatria e o culto de demônios. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai-vos mesmos o que digo. Julgai-vos mesmos o que digo. Olha que sabedoria, até aqui, irmãos, olha que sabedoria que Deus deu para Paulo. Numa época, numa cidade de Coríntios, que se adorava tantas coisas, tinha o templo de Afrodite, que era uma deusa da sensualidade, da sexualidade. E por certo, quantos deuses existiam, irmãos? Deuses humanos feitos pelas mãos dos homens, criados segundo o desejo da carne, o desejo do homem, para que o homem tivesse então a não liberdade, mas a libertinagem, porque tudo que foge da santidade de Deus, da vontade de Deus, do afeto, do amor de Deus, gera a libertinagem. Por isso que vemos um mundo corrompido, um mundo que está indo de mal para pior, porque está tendo libertinagem em determinadas denominações, e essa libertinagem gera o pecado, gera a prostituição, a malignidade, a todo tipo de concupiscência carnal. Nós não somos santos, somos sujeitos a pecar, todos os dias pecamos, erramos. Muitos dizem que o crente não peca. É mentira, irmãos, o crente peca todo dia, toda hora, todo instante. Mas graças a Deus que temos um advogado que é Cristo, que foi constituído para julgar-nos. Por isso temos que estar atentos e sempre pedir perdão. Logicamente não abusar desta liberdade, dessa misericórdia, para também tornarmos pessoas que têm essa libertinagem e transformam a liberdade em libertinagem. Aí chega um momento que Deus não se agrada e que a pessoa fica sem o Espírito Santo e não tem mais como ser convencida do pecado, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Está escrito. Bom, vamos ao assunto aqui. Paulo falava claramente, mas aqui ele teve um cuidado, certo, irmãos? Ele falou, falo como a entendidos, quer dizer, estou falando para vocês e vocês já entendem, vocês já estão entendendo o que eu quero dizer. Agora julgai-vos vocês mesmos o que eu estou dizendo sobre a idolatria. Ali existia muita idolatria, irmãos. Agora vamos falar sobre a festa que é comemorada nos meses de junho. São festas que são dedicadas a determinados santos, não é? E o romanismo, então, adotou esses dias para que, através deles, fossem comemorados os dias desses santos. Quando eu digo santo, estou dizendo daqueles apóstolos e até alguns que nesse dia se chamam de santo, né, irmão? Nós não sabemos, eu mesmo não tenho noção, no sentido de compreender, não tenho noção como compreender isso no sentido adorar
outra coisa a não ser Deus. Você tem noção disso? Eu aprendi a adorar a Deus. O Senhor mesmo disse que Ele tem que ser adorado acima de todas as coisas. Amai a Deus sobre todas as coisas. Então não existe. Não tem noção como uma pessoa vai e adora outra coisa a não ser Deus. Bom, cada um vai dar conta da sua decisão, não é? Então vamos falar das festas juninas, irmão. As festas juninas estão relacionadas a festividades pagãs, irmãos. Porque outrora, antes de Roma aderir ao catolicismo, seria ao cristianismo católico, preste atenção, não estou dizendo cristianismo dos apóstolos, cristianismo da pessoa do Senhor Jesus Cristo, estou dizendo cristianismo romano. Não estou aqui desfazendo e nem tampouco falando mal, estou falando uma realidade, não é? Porque Roma não era cristã. Roma, ela adorava diversos deuses e tinha diversas datas para que esses deuses fossem adorados. Certo? Mas quando chegou ao conhecimento, houve também ali uma junção de um cristianismo que não era o cristianismo que nós entendemos nas Sagradas Escrituras. Por isso eu digo, só as Escrituras. Se não estiver dentro da Bíblia, eu não posso concordar. Todavia, irmãos, não estou atacando, mas tem que ser real. Não quero maquiar nada aqui, mas com palavras que não venham ofender ninguém, certo, irmãos? Porque a nossa missão não é ofender, a nossa missão é ensinar e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então essas festas, irmãos, elas sempre foram relacionadas a deuses pagãos, enquanto Roma não criou esse cristianismo paganizado. Sou obrigado a falar assim. Vejamos que, irmãos, essas festas, elas eram pagãs, que se iniciaram realmente em Roma e entre os germânicos, certo, irmãos? E elas eram marcadas e realizadas no verão para comemorar, para iniciar a festa do solstícios. Para quem não sabe, muitos adoravam o sol também. E por isso que em inglês você vê que domingo se chama Sunday, dia do sol, em inglês, né? Muitos adoravam o sol. Inclusive adoravam no domingo, certo, irmãos? Mas houve ali, irmãos, uma certa dificuldade, porque o povo estava acostumado, povo pagão acostumado a adorarem deuses pagãos. Então Roma, para poder atrair os pagãos, ele usou as datas das festas pagãs, introduzindo nelas festas que se diziam cristãs, quando na verdade na Escritura não consta nenhum tipo de festa desse gênero. Por exemplo, no mês de junho, como estamos agora no mês de junho, aqui no hemisfério norte, nós sabemos que é verão. Ontem, salvo eu, já foi o primeiro dia de verão. Começam as festas juninas. Por que juninas? Porque existiu uma deusa, quer dizer, nunca existiu, eles criaram uma deusa, existe só um Deus, não é? Uma deusa que se chamava Juna, ou Juno, não me lembro bem o nome dela, vamos ver aqui se eu marquei o nome dessa deusa. E em homenagem a essa deusa, foi colocado o nome do mês em homenagem a Juno. Foi colocado o nome dela. The Bluetooth device is ready to pair. No calendário. Por isso que nós chamamos
junho. Já o nome junho é originário de uma deusa pagã. Porém, nós não podemos dizer que, então, estamos condenados de forma alguma, irmãos. Nós temos que cumprir a lei que nós, aqui na Terra, nos foi determinada e nós vivemos no Ocidente, não no Oriente Médio. Claro que se você nascesse em Jerusalém e usasse o calendário hebraico, não seria junho hoje. Para você que não sabe, o calendário hebraico, ele usa o calendário ocidental a fins de comércio, aviação, enfim, porque ele tem que comercializar com o Ocidente. Mas o calendário judeu é outro, tanto na data do ano, como nos meses, como nos dias da semana, certo, irmãos? Eles vão no calendário religioso judaico, ok? E as festas judaicas também são em datas diferentes, tanto que até mesmo a Páscoa às vezes dá certo, irmãos, às vezes não dá, conforme nós sabemos, certo, irmãos? Então, estudando tudo isso, irmãos, nós sabemos que essas festas, a princípio, eram pagãs. Mas para que o povo pagão pudesse se converter ao catolicismo romano, então houve uma mudança, ou melhor, trocaram o vestido do corpo. Mas o corpo continuou sendo o mesmo. Está entendendo? O cristianismo romano, certo, irmãos? Ele tem uma outra linha de pensamento do que o cristianismo evangélico, do que o cristianismo bíblico, certo, irmãos? Porque até mesmo o cristianismo evangélico hoje está deturpado. Muitos ensinam coisas que não existem. Quando se ensina aquilo que não existe, é uma heresia. Por isso, o Senhor disse que nos últimos dias entrariam no nosso meio lobos cruéis que não perdoariam o rebanho. Então, cuidado, mesmo que você vá numa igreja evangélica, se não estiver na Escritura aquilo que você ouviu, saia imediatamente e busque um lugar bíblico, senão você vai perder o seu tempo. Que vai um alerta para todos. Vejamos que Roma então trocou os nomes dos deuses por nomes de santos. A deusa que eu acabei de falar aqui, Juno, ela era considerada a rainha das deusas. Ela era considerada a rainha das deusas. Nesses dias de junho, então, eram feitas festas para essas entidades e homenagens que duravam vários dias. A rainha das deusas, ela era associada ao casamento e à fertilidade, irmãos. E também ao parto, certo? Isso é tudo paganismo. Tudo se comemorava na mesma data que é comemorado hoje. São Pedro, Santo Antônio, São João, enfim. Me perdoem aí os católicos, mas isso está na história e está na biblioteca. Eu não estou falando nada atacando ninguém. Estou apenas relatando fatos históricos relacionados ao assunto que me foi perguntado, ok? Até mesmo acender a fogueira tinha um símbolo no paganismo no dia dessas festas. Acender a fogueira significava expulsar os maus espíritos, porque eles acendiam de noite, como correspondendo que o fogo iria expulsar os maus espíritos, porque iluminaria os céus. Certo, irmãos?
e afastariam as trevas. E no início desta festa dos solstícios de verão, se adoravam então esses deuses, porque também, irmãos, eles acreditavam que esses deuses que eles adoravam, esses tipos de manifestações, homenagens que eles davam, iriam expulsar as pragas e os maus espíritos, e assim então seus deuses abençoaria as lavouras. Quando o romanismo entrou, tentando então o romanismo converter o paganismo, ele não quis executar aquilo que tinha que ser executado, terminar com essas datas e dizer que isso tudo era uma fantasia, que não existia. Isso seria prejudicial, porque em torno de tudo, irmãos, rola, desculpa a expressão, essa palavra, em torno de tudo, vou mudar aqui, envolve o dinheiro, o comércio. Qualquer festa que se faz envolve comércio. Então vamos mudar a data, vamos mudar os nomes. Em vez de nós comemorarmos em junho para aquela deusa de Juno, nós vamos comemorar então as festas para determinados santos, que eu não vou ficar repetindo aqui, vocês já sabem. E a fogueira também nós vamos deixar, né? E vamos dizer que a fogueira também simboliza algo referente a algum santo, não é? Hoje, isso vem de geração em geração, por causa do ensino que foi dado àqueles que se converteram ao catolicismo. E, automaticamente, dentro do próprio calendário que temos na atualidade, existem os dias que foram escolhidos, que eram dias de festas de deuses pagãos, e foram colocados nome de santos. Apenas trocaram o nome do filme, mas o filme é o mesmo. Você está entendendo, irmão? Então, quando você participa de uma determinada festa dessas, você está participando, sem querer, sem perceber, de uma festa que era pagã. Agora, Paulo aqui diz que nós não deveríamos fazer parte da mesa dos ídolos. Agora vem uma denominação até evangélica, dizendo que não tem problema, porque essa festa é por causa do mês de junho, mas não explica por quê. Outros comemoram, porque são realmente daquela denominação, e nós não vamos aqui, irmão, dizer que nada contra isso, porque cada um é livre para fazer o que achar que deve de fazer. Mas ninguém pode ir contra a verdade, senão pela verdade. A verdade é que essas festas eram festas pagãs, e que não é e nem está escrito nas Sagradas Escrituras que o Senhor Jesus falou em algum lugar que quando os apóstolos partissem era para se homenagear o dia que eles partissem. Então não adianta ninguém maquiar, seja evangélico, seja lá quem for, porque vocês estão fazendo algo que está em contradição às Sagradas Escrituras. Porém, vai quem quer, faz quem quer e sofre a consequência quem quer. Agora, aqui está a verdade. Quem tem ouvidos, ouça. Quem não quiser ouvir, não é obrigado. Você não é obrigado a fazer nada. Você é livre para crer em quem você quiser crer. E eu sou livre para expressar aquilo que é a realidade dentro do meu ser. Se para você a minha realidade que sai de dentro das Escrituras não é verdade, então faça aquilo que você achar melhor. Busque a tua realidade. Mas eu aconselho que tu a busque dentro das Escrituras.
A não ser que você diga que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Outro erro gravíssimo, agnóstico, nicolaíta. Você dizer que a Bíblia contém, você está colocando a Bíblia em xeque. Está colocando a Bíblia numa situação de dúvida, gerando uma incredulidade ao invés de gerar a fé. Porque aí a pessoa, como é que você vai dizer que aquilo é Deus e aquilo não é Deus que está escrito ali? Não importa o texto, não importa quem está falando, mesmo que seja o diabo que esteja dizendo, lança-te daqui abaixo, falou para Jesus Cristo na tentação, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Ora, o que disse foi o diabo, mas quem mandou escrever, ou quem deu a inspiração para o apóstolo, ou para o discípulo, ou para o escriba guiado por Deus escrever, foi Deus. Então não importa de onde saiu a palavra daquela boca, pedia isso para o Senhor Jesus, que ele se lançasse. Importa é aquele que mandou que escrevesse. Quem mandou foi Deus, então continua sendo palavra de Deus. Então você não pode jamais julgar sem ter conhecimento de causa ou sem analisar teologicamente, bibliologicamente e principalmente analisar através da oração na guia do Espírito Santo e segundo a luz do Eterno em nosso Senhor Jesus Cristo. Fora de Cristo não tem jeito, não tem salvação. Essas coisas todas que eu acabei de falar, desses deuses, dessas coisas que eles comemoravam, até mesmo na Páscoa, até mesmo no Natal, e etc, irmãos. São tudo datas que foram alteradas, que foram mexidas e que foram controladas pelo próprio homem. Por isso, fica aqui bem claro, essas festas, elas não são, para mim, na minha opinião, você tire a sua, se eu sei que ali era uma festa idólatra, agora diz que é cristã, mas ela sempre foi idólatra. E mesmo que diga que é cristã, aonde está escrito na palavra que nós temos que adorar alguém a não ser Jesus Cristo, ou homenagear alguém a não ser Jesus Cristo? Aonde? Não vamos achar. Podemos até homenagear uma pessoa, no sentido assim, que ela fez essa rua, que ela fez, mas na parte espiritual, irmão, a glória só pertence a Deus. Não existe glória para homem ou glória para apóstolo. O próprio apóstolo, quando se dobrou diante do anjo lá em Apocalipse, o anjo pegou ele pela mão e disse, adora a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Nem os anjos não aceitaram a adoração. Então, irmãos, os anjos de Deus, porque os de Satanás aceitam, estão fazendo tudo, entrando em denominações, criando doutrinas malignas, cultos direcionados a determinadas coisas, músicas também cantadas, se autoproclamando ao invés de autoproclamar Jesus Cristo, e aí por diante. Então nós temos que ter cuidado e examinar as Escrituras, porque são nelas e estão nelas tudo que testifica para a salvação da nossa alma, na pessoa de Jesus Cristo. Então a irmã que me perguntou, está aí a resposta. Festa junina, hoje eles falam que é festa cristã, mas sempre foram festas pagãs. Paganizaram, ou melhor, cristianizaram o paganismo. Trocaram apenas a roupa do paganismo, para que aqueles que estavam no paganismo continuassem usando as mesmas datas, fazendo as mesmas comidas, dependendo da região, e aquelas comidas também eram feitas em homenagem àqueles deuses. Então aquelas comidas também eram feitas em homenagem aos deuses.
E hoje nós vemos aí várias comidas que são oferecidas naquele dia, que são em homenagem também àqueles santos que eles chamam de santos, porque na verdade Pedro, Paulo, João, enfim, eram santos homens de Deus. Não vamos dizer que não. Porém, nunca pediram para ser adorados. Uma coisa eu vou deixar bem claro, irmãos. O único ser que tem que ser reverenciado, o único Deus, perdoe, Senhor. O único Deus que tem que ser reverenciado é o Senhor Deus eterno. Ele é o único Deus. Seu Filho amado Jesus Cristo, aleluia. E na hora que João Batista batizou ele no Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba e já deu ali um ensinamento. Este é o meu Filho amado, a quem eu tenho enviado. A ele adorai. Só por aí você já, acho que dá para você entender. Pode ser que haja outra tradução escrita de outra forma, porém está escrito ali no batismo de Jesus. Certo, irmãos? Sejamos espirituais e entendamos e fujamos da idolatria. Deus abençoe a todos e vos guarde. E a cada um, segundo o seu entendimento, segundo o seu discernimento, faça aquilo que você achar melhor. Eu prefiro ficar com solo nas Escrituras. Graça e paz a todos e que Deus os abençoe.